No ar o programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion, que é peruano e desenvolve seu ministério há muitos anos no Brasil. O programa de hoje é uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do país. Por ser um programa de auditório e apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas é compensada pela importância do tema abordado. Adoração e Louvor, com o pastor Alejandro Bullion. Queridos, a mensagem desta noite tem como texto São João capítulo 11. Permítanme ler a partir do versículo 32. São João 11, a partir do versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto ele o amava. Mas alguns objetaram, dizendo: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era o túmulo uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E então saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amigos queridos, vejam como começa o texto desta noite. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, caiu aos pés e chorando disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui está encerrado o conceito errado de muitos cristãos. Se o Senhor me amasse, meu filho não teria morrido. Se o Senhor me amasse, meu carro não teria batido. Se o Senhor me amasse, não teria perdido o emprego. Se o Senhor me amasse, eu não teria sofrido aquele acidente. Se o Senhor me amasse, não teria contraído aquele câncer. Se o Senhor me amasse. Pobre Maria. Maria pensava como muitos seres humanos pensam hoje, que se o Senhor está conosco, nenhum mal nos acontecerá. Mas ontem à noite eu gastei 1 hora para explicar que o Senhor Jesus nunca prometeu aos seus filhos que nesta vida não teriam dificuldades, que não ficariam enfermos, que não morreriam, que não sofreriam acidentes. O que Ele prometeu é que em meio do sofrimento, em meio da dor, em meio da tristeza, seus filhos nunca estariam sozinhos. Mas veja Maria: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Será que estou pregando esta noite para uma mãe que está perguntando em seu coração: Senhor,
se tivesses me amado, se tu fosses o grande Deus Todo-Poderoso, se tu realmente existisses, minha criança não teria morrido. Quem disse que quando Jesus está, não há enfermidade, não há acidente, não há tragédia, não há morte? A Bíblia não diz isso. Os judeus também perguntaram: este que teve poder para abrir os olhos do cego, não tinha poder para evitar que Lázaro morresse? Claro que tinha. Tinha poder. Deus tinha poder para que teu filho não morresse, para que teu esposo não morresse, para que você não perdesse o emprego, para que teu carro não batesse. Deus tem poder, sim. Mas então por que não impede que o sofrimento toque minha vida? E ontem gastamos 1 hora explicando que neste mundo controlado pelo inimigo de Deus, embora Deus tenha poder para evitar que o mal toque nossa vida, muitas vezes Deus aproveita o mal que nasceu na mente do inimigo com o propósito de destruir seus filhos. Deus aproveita o mal para usá-lo como um instrumento educativo, formativo, de crescimento. Quando o mal saiu da mente do inimigo em direção do Filho de Deus, saiu com um propósito destrutivo. Mas Deus pega o mal e o capitaliza, o usa como um instrumento formativo. E é no sofrimento que o cristão cresce. É na dor que ele amadurece. É no fogo que o ouro se purifica. Mas o fogo queima e as queimaduras doem. Mas esse mal que nasceu no coração e na mente do inimigo é usado por Deus para educar e formar os seus filhos. Está você sofrendo neste momento? Está passando pelo momento de maior dificuldade na sua vida? Você sente humanamente que não tem forças para resistir mais ao sofrimento? Você tem 2 caminhos: olhar para o céu e amaldiçoar o nome de Deus e dizer: Deus não existe e, portanto, eu me entrego a uma vida de abandono, e então o desespero tomará conta de você e o desespero poderá te levar às maiores loucuras da vida. Esse é um caminho. O outro caminho é reconhecer que Deus existe, e apesar de que Ele existe, e apesar de que Ele te ama, e apesar de que Ele está na tua vida, o mal que nasceu na mente do inimigo tocou tua vida. E louvar o nome de Deus por isso, embora te doia o coração, embora você derrame lágrimas, e dizer: Senhor, este mal que o inimigo enviou na minha vida, utiliza-o como um instrumento para crescer. E querido, do sofrimento pelo qual você está passando, ou você sairá desesperado e louco, sem Deus, sem futuro, sem acreditar em nada nem em ninguém, ou você sairá mais maduro, crescendo na graça do Senhor Jesus Cristo. Mas o texto que acabo de ler nos mostra o poder de Deus, que finalmente derrota a morte, a dor, o sofrimento e as lágrimas. Nos fala de ressurreição. E a saudade dói. E cada vez que lembramos desse ser querido, o coração fica apertado. E há uma pergunta que muitos seres humanos hoje se fazem: aonde vão os mortos quando morrem? E cada ser humano tenta inventar uma teoria para acalmar o próprio coração. Alguns dizem: quando o homem morre, o espírito sai. Ele fica consciente ainda, seu corpo morre, mas seu espírito não morre. O espírito sai consciente, pensam assim. E esse espírito vai vagueando por aí, pelo universo.
E se você quiser, pode falar com esse espírito. Pensam assim as pessoas. E se você quiser, pode chamar o espírito. E esse espírito, ele vai se reencarnar em outra forma. Vai se reencarnar em outra forma de vida. E depois vai morrer e vai se reencarnar em outra forma de vida. E cada vez o espírito vai saindo do corpo e vai se reencarnando em formas superiores de vida. E é assim que o espírito vai se aperfeiçoando. Tem muitas pessoas no mundo que pensam assim. E são sinceras e maravilhosas quando pensam dessa maneira. Tem outras pessoas que dizem, não, quando o ser humano morre, se ele foi bom, vai para o paraíso. Se ele foi mau, vai para o inferno. Se ele foi uma criancinha inocente, então vai para o limbo. E não foi batizada, vai para o limbo. Se foi mais ou menos bom, tem esperança, recuperação, vai para o purgatório. E quando as pessoas pensam assim, são sinceras na sua maneira de pensar. E na sua maneira de ver as coisas. Mas eu pergunto esta noite, o que Deus pensa com relação à morte? O que a palavra de Deus que eu tenho na minha mão esta noite, o que a Bíblia diz que acontece com o homem quando morre? Para onde vai? Vira uma pedra? Vira um cachorro? Vira um cavalo? Vira um passarinho? Vira outro homem? Vira uma mulher? O que acontece com o homem quando morre? Vai para o inferno? Vai para o purgatório? Vai para o limbo? Vai para o paraíso? Vai para onde? O que acontece com o ser humano quando morre? Tem muitos seres humanos que se angustiam diante da morte porque não sabem o que vem atrás da morte. Tem muitos pais que chorando me dizem, pastor, se pelo menos eu soubesse onde está meu filho, o que está fazendo meu filho? Tem muitos filhos pagando altas sumas de dinheiro para que o espírito do pai tenha paz. Porque alguém disse que se deposita dinheiro vai ter paz. Cada ser humano tenta inventar uma ideia para se confortar. Mas eu quero ler o que a palavra de Deus diz. Aonde vai quando o ser humano morre? Se você perdeu um ser querido, onde está ele? O que está fazendo ele? Está sofrendo? Está chorando? Está triste? Está alegre? Quando chega o 1º de novembro, o 2 de novembro, você vai ao cemitério e leva a comida favorita de aquele ser querido. Aquele ser querido está feliz olhando para você. Que bom que trouxe a comida que eu gostava. Que bom que colocou flores em meu túmulo. Que bom que ele está ouvindo a música que eu gostava. O que passa com os mortos? Eles continuam vivendo em espírito, eles continuam se alegrando, continuam sofrendo. É possível reunir em torno de uma mesa, vestidos de branco, e chamar os espíritos e eles virem e podemos conversar com eles? O que acontece? Para entender o que acontece com o ser humano quando morre, é preciso entender primeiro o que aconteceu com o ser humano quando foi criado. Existe a famosa teoria da evolução. E seu próprio nome diz, é teoria, e uma teoria é uma coisa que não foi provada. Mas tem muita gente que diz que é cientista e crê na teoria da evolução. Eu prefiro crer no que a palavra de Deus me diz. E a palavra de Deus me diz que foi Deus que criou o ser humano. E quando criou, quando eu vou ao livro de Gênesis e leio o relato da criação, ele diz que aí estava o corpo humano formado de barro. Um corpo humano formado de barro. O barro é barro. O barro não pensa, o barro não sente, o barro não sofre, o barro não se alegra, o barro não tem fome, o barro não tem sede, o barro é barro. Você pode pisar no barro que o barro não vai dizer, olha, o que acontece? Por que está me pisando? Não, barro é barro. Barro não tem sentimento. Aí estava o corpo humano que era barro. E o texto bíblico diz que Deus soprou
nas narinas do ser humano soprou o sopro de vida. Sopro. O sopro não pensa, o sopro não sente, o sopro não tem fome, não tem sede, não tem calor, não tem frio. O povo não odeia, o sopro não odeia, o sopro não ama, o sopro é sopro. Mas a Bíblia me diz que quando o sopro se juntou com o barro, então apareceu, segundo o texto bíblico, a alma vivente. A alma vivente. Segundo a Bíblia, uma alma viva é um ser humano vivo. Quando o sopro se juntou com o barro, apareceu o ser humano vivo. O ser humano vivo. O ser humano vivo se ama, se odeia, se tem sede, se tem fome, se tem sentimentos, se se cansa, tem frio, tem calor. O ser humano vivo, você e eu. E o que acontece quando o ser humano morre? Vejam o que diz o texto bíblico no livro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Tem uma coisa interessante, vou ler ipsis literis, ao pé da letra. Diz que quando o ser humano morre, o pó volta para a terra como era, e o espírito, o sopro de vida, esse sopro de vida volta para Deus, de onde saiu. O corpo volta para a terra e o sopro volta para Deus, de onde veio. E o corpo volta para a terra, de onde era. Isto é fabuloso. Isto é revolucionário. Mas isto é lógico. Porque se você enterra um morto e o desenterrar depois de 2 meses é carne em putrefação. E se o desenterrar depois de 3 anos é carne seca. E se o desenterrar depois de 20 anos é pó. O pó volta ao pó de onde era. E o sopro volta para Deus de onde veio. Quer dizer que quando Deus criou o ser humano, aí estava o corpo formado da terra, era terra. Deus soprou e o homem viveu. E quando o homem morre, acontece tudo o contrário. Deus recolhe seu sopro. O sopro volta a Deus. E o corpo, inerte, sem vida, é enterrado e vira pó com o tempo. Pastor, e o espírito? Mas que espírito? Existe corpo e existe sopro. E o ser humano só existe quando sopro e corpo estão juntos. No momento em que eles se separam, não existe mais vida. E isto diz o texto bíblico. Permítanme ler novamente agora em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Diz assim: porque os vivos, você e eu que estamos vivos, nós, os vivos sabem que hão de morrer. Você sabe que vai morrer, eu também sei que vou morrer. Os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos nada sabem, não sabem coisa nenhuma, diz. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles, para os mortos, já acabaram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os mortos acabaram. Eles não sentem, eles não odeiam, eles não amam, eles não existem, eles não vivem, eles não têm mais sentimento, eles não sofrem, eles não existem,
porque o pó volta ao pó e o sopro volta a Deus. Não tem ninguém andando por aí. Diz mais, o versículo 10: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque ao sepulcro para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ao sepulcro para onde tu vas, na morte, depois da morte, já não tem ódio, já não tem amor, já não tem sofrimento, já não tem sentimento, já não tem alegria, já não tem trabalho, já não tem sabedoria, já não tem conhecimento. Na morte acabou tudo, porque o corpo volta para a terra como era e o sopro volta para Deus que o deu. E querido, isto que eu estou lendo não é o que eu penso. Isto que eu estou lendo é o que Deus escreveu na sua palavra. Está escrito, eu acabo de ler, eu não estou inventando. Isto não é uma teoria que um certo homem inventou. Isto está escrito na palavra de Deus. Se você acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, pois é isto que Deus está dizendo para você esta noite. E agora vem uma pergunta: pastor, o senhor está me deixando confuso, porque eu conheço um vizinho que foi a uma sessão espírita. As pessoas se assentaram em torno de uma mesa, todas vestidas de branco, e chamaram o espírito, e meu vizinho falou com o espírito do pai dele. E agora o senhor diz que não existe espírito de ninguém. E eu volto a repetir, não sou eu, mas a Bíblia é que diz que não existe espírito vagueando por aí, fantasma, alma em pena, condenado, mula sem cabeça. Não existe nada dessas coisas. Porque quando o ser humano morre, seu corpo volta para a terra como era e o sopro volta para Deus que o deu. Mas e quem são esses espíritos? Porque existem espíritos. Quem são esses espíritos que vivem enganando por aí, fingindo que é o pai, é o espírito do pai, é o espírito do avô, é o espírito da mãe? Tem muitos seres humanos que quando perdem um ser querido, o seu desespero é tão grande, a saudade é tão grande, a dor é tão grande, que vão a uma reunião dessas para chamar o espírito do ser querido e falar com o espírito daquele ser querido. Vejam o que diz o texto bíblico. Isaías capítulo 8, eu vou ler para vocês primeiro a advertência de Deus. Isaías capítulo 8, versículo 19, 20, diz assim, vejam, é uma advertência muito séria que nós precisamos levar em conta. Diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que falam e murmuram, eu pergunto, diz o profeta, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, o povo de Deus consultará os mortos? Isto é palavra de Deus. Por que o ser humano tem que ir a necromantes e adivinhos para ver onde está meu ser querido? Acaso não consultará o povo a seu Deus? E o que teu Deus diz aqui na sua palavra? Que quando teu ser querido morreu, o corpo foi para a terra e o sopro foi para Deus que o deu. Mas quem são esses espíritos que andam vagueando por aí? No último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, no capítulo 12 do livro de Apocalipse, há uma coisa que me faz tremer. Vejam o que diz o texto bíblico. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 7. Veja o que diz. Houve uma peleia na eternidade, houve uma peleja no céu. Miguel, que é Jesus, nome aramaico para Jesus, e os seus anjos
pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos contra Miguel. Porém, o dragão e seus anjos não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a serpente antiga, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele foram atirados os seus anjos. Isto não é ideia de um homem, isto está escrito na palavra de Deus. E o que esses anjos do inimigo fazem hoje? Se disfarçam de espíritos. Sabe por quê? Porque se existe vida após a morte, porque se quando eu morrer, em realidade não morro, meu espírito sai para se reencarnar, então eu não tenho nenhuma responsabilidade com esta vida. Para que Jesus? Para que Deus? Se eu tenho outras vidas, morro aqui, mas continuo me aperfeiçoando na eternidade. Para que Deus? Então, se o diabo me convencer a mim de que quando eu morrer, meu espírito sai e continua vivendo, se anula a cruz do Calvário, se anula o sacrifício de Cristo, se anula o Evangelho, se anula a esperança do povo de Deus. Para que vou tentar buscar a Jesus nesta terra, se melhor morrer para meu espírito sair e viver feliz? Mas a Bíblia diz que não acontece isso quando o homem morre. O corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus que o deu. E até quando? Até quando? Quer dizer que eu me despedi de meu pai e me despedi dele para sempre? Nunca mais o verei? Não. Não é isso que acontece. A palavra de Deus, na primeira epístola escrita aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 e 17 e 18, vejam o que diz. São Paulo escreve isto e diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra, ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o mesmo Senhor diz, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com os ressuscitados entre as nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que coisa maravilhosa. Quer dizer que se a morte te arrebatou um filho querido, você não se despediu desse filho para sempre. O Senhor Jesus está voltando, e quando o arcanjo fizer soar a trombeta e Jesus aparecer nas nuvens dos céus, sua criança vai ressuscitar e o Senhor vai te devolver esse ser querido nos braços, e você vai poder abraçá-lo e vai subir com ele nos ares para viver eternamente com Jesus. Vocês acham que a dor, o sofrimento e a morte vão a reinar eternamente nesta terra? Não. Vocês acreditam que ficamos esquecidos de Deus neste mundo para sempre? Não. A promessa de Deus diz: eu virei outra vez e tomarei você, junto com os seres que a morte te arrebatou, e que os ressuscitarei. Tomarei vocês e irão comigo para viver eternamente. Então você não tem direito de viver pensando que porque perdeu um ser querido está tudo acabado para você. Há esperança. O Senhor Jesus chegou lá no sepulcro, perguntou: onde está o morto? Disseram para ele: está nessa cova. E Jesus disse: retirai a pedra. Então Marta disse: não, Senhor, há 4 dias que esse morto está aí.
já está apodrecendo, porque quando o homem morre apodrece e vira pó finalmente, já está apodrecendo, já cheira mal. E Jesus disse: você não crê na minha promessa? Assim como eu vou ressuscitar todos os mortos em Cristo no dia postrero, eu vou agora ressuscitar este homem, só para que vocês verem o poder da ressurreição. Clamou a Deus e Deus enviou de volta seu sopro de vida para esse corpo já apodrecido, e Lázaro ressuscitou. E todo mundo pôde ver o milagre maravilhoso da ressurreição de Lázaro. Só que aqui há uma outra mensagem. Quer dizer que quando um ser humano está apodrecido na vida, pelas drogas, pela promiscuidade, pelo pecado, pela miséria deste mundo, o Senhor Jesus também pode ressuscitá-lo na vida espiritual. Quer dizer que você está amarrado de mãos e de pés, como amarravam os cadáveres naquele tempo, amarrado por vícios, por hábitos, tuas carnes podridas caindo aos pedaços, e você pensa: não há mais esperança para mim. Assim, o poder de Jesus é grande para ressuscitar Lázaros modernos. Esta noite, se você se sente um cadáver na vida espiritual, o Espírito de Deus pode ressuscitar você. Não importa quão longe está, ou quão baixo você caiu, o poder de Deus é suficiente para ressuscitar você. Ele pode ressuscitar teus sonhos, Ele pode ressuscitar tua dignidade, Ele pode ressuscitar teu futuro, teus planos, Ele pode ressuscitar tua família, Ele pode ressuscitar teu filho das drogas na vida espiritual, Ele pode ressuscitar a esperança. Você pode ter entrado aqui carregando os farrapos de seus sonhos desfeitos, e esta noite o Senhor Jesus pode ressuscitá-los. Esta tarde falei com uma senhora, Glória é seu nome. Na sua voz havia tristeza, porque perdeu uma criança há poucos dias, e a dor aperta o coração, a saudade bate, e ela me diz: pastor, eu gostaria de crer o que o Senhor Jesus diz. Pois, Glória, se você estiver em algum canto aqui, eu quero te dizer uma coisa: você somente tem dois caminhos. Ou você crê na promessa maravilhosa de Jesus, de que neste momento o corpinho de tua filha é terra, e o sopro está em Deus, e quando Cristo voltar, tua criança ressuscitará e te devolverá esse corpo nos braços com vida. Ou você acredita na promessa divina, ou você vai pela vida buscando promessas para agarrar-se, promessas humanas, teorias, filosofias, que não nascem na palavra de Deus, que é confiável, poderosa e eterna. Sabe, Jesus podia ter chegado no sepulcro de Lázaro e ter dito: Lázaro, sai. Jesus disse: retirem a pedra. Eu pergunto, se Jesus tinha poder para ressuscitar a Lázaro, não tinha ele poder para retirar a pedra? Por que então ele disse aos homens: retirem a pedra? Porque Jesus sempre tem poder para ressuscitar, mas Ele nunca vai retirar a pedra, porque a pedra quem vai retirar é você, e a pedra é seu preconceito, é seu temor, é seu medo. Você vai ter que retirar esta pedra, esta noite a pedra, e vir aqui, e depois Jesus vai ressuscitar
seus sonhos, seus planos, seu futuro, sua família, tudo que for necessário ressuscitar na sua vida. Um dia quero ver uma flor desabrochar. Um dia quero ver o brilho real do sol. Um dia quero ver a brisa lá no mar. Um dia quero ver meu Cristo retornar. A nova terra e o rio de cristal. Sei que eu verei meu irmão, minha irmã lá no céu. Meu Senhor, meu Redentor, meu Senhor, meu Redentor. Um dia quero ver Esta é a tua grande oportunidade. meu Cristo Jesus. Você sente que o Espírito de Deus está tocando a tua vida. Um dia Levanta-te e vem. quero ver Não fica sofrendo. as marcas nas suas Pega mãos. Jesus, Jesus. Um dia cantarei louvor ao meu Senhor. Um dia eu verei a Cristo, meu pastor. Sei que eu verei a nova terra e o rio de cristal. Sei que eu verei meu irmão, minha irmã lá no céu. Verei, sim, eu verei meu Senhor, meu Redentor, meu Senhor, meu Redentor. Pai querido, estas pessoas que estão à frente vieram porque estão abrindo seu coração para a esperança que tu podes depositar neles. Então vem esta noite e abraça-os bem forte contra teu peito, que eles possam sentir o bater de teu coração, o toque maravilhoso da tua mão, que eles voltem para casa com paz em seu coração, que durmam esta noite na bendita esperança, que acordem amanhã com uma nova disposição para enfrentar a vida, o trabalho, os desafios, porque nunca mais estarão sozinhos. Jesus estará com eles até o fim. E na manhã gloriosa da ressurreição, dá-me a alegria de poder abraçá-los pessoalmente, junto com seus seres queridos, ressuscitados pela tua graça. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Apresentamos Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion. O programa que você ouviu é mais uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do Brasil.
Por ser um programa de auditório apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas foi compensada pela importância do tema abordado. Você gostaria de ter as palestras do programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion? Você pode adquiri-las em CD ou até gratuitamente, fazendo download no site www.redemaranata.org.br www.redemaranata.org.br Rede Maranata. Boas notícias no ar. Você gosta de histórias empolgantes de respostas a orações? Então conheça o site da Rede Maranata. Além de relatos maravilhosos de um ministério de mais de 20 anos, você poderá ouvir e copiar gratuitamente programas como Tempo de Refletir, Falando ao Coração, Adoração e Louvor, Encontro com as Profecias e muito mais. Visite www.redemaranata.org.br.